Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. Começamos agora o programa Ronda da Cidade e é claro que é para você ficar sempre muito bem informado. Nós começamos atualizando os novos casos divulgados pela Prefeitura Municipal de Linhares em relação ao coronavírus. Já peço agora esses números na tela. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Vamos começar então. 575 são os números de notificações, o número fechado de notificações. Mas veja aí, houve um aumento em relação aos casos confirmados para coronavírus. Tínhamos 36, agora temos 39 casos confirmados. Descartados são 279, agora em investigações, de acordo com os números, uma elevação muito grande e que também revela preocupação. 257 casos. O número de curados clinicamente aumentou em 2, agora são 14. Em isolamento tem 23 pessoas, um caso de internação e um óbito confirmado. Portanto, o coronavírus avança aqui na nossa região, de acordo com esses números. Um novo boletim vai ser divulgado na tarde de hoje e daqui a pouco nós vamos ouvir um infectologista que vai falar sobre como a comunidade linharense deve encarar esta realidade de números confirmados de casos positivos para coronavírus, entre outras informações. Fiquem conosco, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu atualizo também casos de municípios vizinhos, números que foram divulgados e confirmados pelo governo do estado e pelas respectivas prefeituras. Vamos saber. Rio Bananal também divulgou seus números. Vamos colocar aí. Para Rio Bananal, 2 casos são suspeitos, 12 descartados. Não há nenhuma confirmação em Rio Bananal de coronavírus. Chamo a atenção para o número total de notificações, que são 14. Abaixo, nós temos números por bairros ou por localidades de notificações. Santo Antônio teve 6 notificações. São Sebastião, 2. São Bento, 1. São Jorge, 1. Panorama, 2. Fazenda Gilberte, 1. E Córrego Nossa Senhora das Graças teve 1 notificação, que não se confirmou ainda em caso positivo. Agora, situação diferente vive a cidade de Soretama. Mais um caso confirmado de coronavírus em Soretama acende uma luz de alerta por causa da preocupação que segue. Notificações são 28 em Soretama. O número de casos confirmados, portanto, é de 3. Pacientes curados são 2. Agora, em investigação, são 7. Esse número de Soretama pode mudar, portanto, 7 casos agora em investigação. Os casos descartados lá são 18. O número total de notificações, eu repito, 28. Já confirmando o fato de que a comunidade tem aderido ao isolamento, mas não é ainda o suficiente em Soretama. Aí nós temos os números totais do estado. No estado do Espírito Santo são 2.538 notificações. Esse é o portal do governo do estado. 84 óbitos no estado. A letalidade é de 3,31. Os casos curados são de 819 e o total geral de testes realizados até agora são de 12.343. Vamos abrir nesse mesmo portal a situação de Linhares para nós trazermos aqui. Daqui a pouco nós vamos ouvir um infectologista que vai falar sobre a comunidade e esses novos números de casos confirmados para coronavírus.
Vamos abrir o portal aí com relação a Linhares. Nós vamos conferir a letalidade. O número de casos que eu já disse já são de 39 para a cidade de Linhares. O número de notificações aumentou. E por bairro, o bairro Interlagos aparece como um dos bairros com número de notificações e casos confirmados que chama a atenção. Eu tenho aí, produção, dá para ouvir o painel, dá para ver aí o painel de Linhares? Vamos lá. 39 confirmações, como eu já disse, um óbito. Olha a letalidade em Linhares. Está sendo muito acompanhado de forma detalhada pelas autoridades em saúde, 2,56. Os casos curados são 14. E eu tenho total de testes. Total geral de testes realizados são de 12.343. Portanto, e aí abaixo você vê que o bairro Interlagos tem, até agora em casos confirmados, tem 11. O Araçá aparece com 8, o Jardim Laguna aparece com 4, o bairro Aviso com 3, tem Córrego Japira, que é interior, tem 3, tem também o bairro Três Barras com 3, o centro da cidade aparece com 2, o Planalto com 2, o bairro, deixa eu conferir aqui, o bairro Linhares 5, acredito, bairro Linhares 5 tem 1, o Juparanã aparece com 1 e o Santa Cruz aparece com 1 caso, portanto, confirmado. Gente, eu quero ouvir agora um infectologista que vai conversar conosco a respeito desses números. Nós perguntamos nessa câmera aqui qual é a postura que deve ter a comunidade diante do coronavírus que avança. Em áudio, Dr. Fernando Axé fala para a comunidade e registra que o isolamento social ainda é o mais importante de ser feito agora na comunidade. Veja aí, põe no ar. A população deveria estar se comportando da mesma forma desde o começo do isolamento. O fato da gente estar com 39 casos confirmados e 200 em investigação não nos preocupa, porque é uma coisa que invariavelmente ia acontecer. Porém, a gente tem indícios de que tem muito mais gente andando por aí com vírus positivo na orofaringe, ou que mesmo tenha tido contato com o vírus e tem anticorpo já presente no sangue, tá ok? Então, assim, a população deve usar máscara em todo contato com outras pessoas, em locais fechados, tá? E também caprichar bastante na higienização das mãos. A utilização do EPI, do equipamento de proteção individual, desde que nos momentos certos, a gente tem que tomar algumas precauções, tá certo? Que justamente são a questão, principalmente, de não tocar a parte da frente da máscara, manipulá-la apenas pelo elástico, ok? E a higienização das mãos a gente tem que caprichar bastante em todo momento, não pode ter preguiça de higienizar as mãos. Tá? Os casos estão começando a chegar, os casos um pouquinho mais complicados, a gente não tem muitos casos graves, mas como a gente sabe da circulação comunitária do vírus, em algum momento esses casos vão começar a aparecer. O previsto era para essa semana, mais uma vez minha previsão está precoce, fico até feliz nisso, mas semana que vem, na outra, com certeza a gente vai começar a internar mais gente. Espero que as pessoas levem em consideração o que o pessoal da ciência, a parte científica tem levado em consideração. Muito bem. Recomendações, então, do Dr. Fernando Axé, que hoje não pôde estar conosco, mas fez questão de mandar esse áudio recomendando à comunidade. Isso é muito importante. Eu posso falar das máscaras. O governo do estado está recebendo máscaras. Dr. Fernando Axé falou a respeito de máscaras, que é muito importante. Vai sair, use. Nós aqui, todos nós estamos usando máscaras. Eu só tirei para apresentar o programa Ronda da Cidade.
E o governo do estado recebeu da China máscaras, mais de 1 milhão. Elas estão ou serão destinadas principalmente a profissionais em saúde. Veja aí, eu tenho essas informações. Olá, gente. Chegou hoje no nosso depósito, aqui no Espírito Santo, 1.500.000 máscaras de uso hospitalar. Compramos essas máscaras na China e esse carregamento chegou para que a gente possa fornecer aos profissionais de saúde, para que a gente proteja esses profissionais que estão dando uma grande contribuição para todos os capixabas. Então, muito obrigado a todos os profissionais. Nós já compramos outros equipamentos de proteção individual. Então, nossa tarefa, nosso desejo é que a gente possa protegê-los cada vez mais para que eles possam continuar trabalhando, defendendo a população capixaba e fazendo a gente sair dessa crise, dessa pandemia do coronavírus. Muito obrigado a todos. Pois é, está circulando nas redes sociais com uma boa notícia, né? Até porque os profissionais em saúde brigam muito por EPIs. Eles precisam estar bem equipados para receber aqueles que estão infectados com coronavírus ou para tratar essa situação de pandemia. Então a máscara é imprescindível, é fundamental. Daqui a pouco de volta com outras notícias, eu vou acionar os nossos repórteres pelo estado do Espírito Santo. Eu volto já. Eu vou pedir para a produção abrir de novo o painel do governo do estado que tem dados aqui de Linhares acerca do coronavírus. A informação importante desse painel, além de reconfirmar os números, é que, veja lá, são 39 casos confirmados para coronavírus aqui na nossa região. Sabe que se Linhares chegar ao número de 40, e eu acho que não vai ser difícil, eu não gostaria não, viu gente? Mas acho que não vai ser difícil de chegar nisso. Linhares sai do risco baixo para a contaminação do coronavírus para o risco moderado. Sabe o que significa isso? Que as autoridades em saúde, as autoridades no geral, elas estão prestes a ter que rediscutir muitas decisões que foram tomadas em decreto. Olha isso, não é apenas mostrar esses números, mas explicar que as autoridades estão prestes a rever muitas coisas, dado ao avanço do coronavírus, e isso aqui no município de Linhares também. O governo do estado deve dar um parecer hoje sobre o decreto, se continua ou não com o mesmo decreto que termina hoje, não é? Inclusive termina hoje o decreto do governo do estado. Abre Rede Descontão para mim, gente. Rede Descontão aqui no programa Ronda da Cidade tem muitas ofertas, tem muitas promoções esperando por você. Atenção, mulheres, esse creme aí, ó, a R$ 7,90, vale a pena aproveitar na subida para o mercado municipal. Tem mais aí? Será que tem mais promoção lá da Rede Descontão? Tem o leite Aptamil, que continua na promoção. R$ 39,90 a unidade. Vale a pena a subida para o mercado municipal. Deixa eu falar de testes rápidos para coronavírus. Esses testes já chegaram a Colatina. Posso chamar essas informações direto de Colatina? Põe no ar. E esses testes rápidos já começaram a ser realizados aqui em Colatina, na Policlínica. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o médico responsável por esses testes, é o doutor Tailon Faria Nóbrega, que vai explicar para a gente que são testes, mas eles não estão abertos para toda a população, né, doutor? Sim. A população exclusivamente testada serão aquelas pessoas com um quadro respiratório agudo, que é caracterizado pelo quê? Pela febre ou a sensação febril, tosse ou dificuldade para respirar, ou dor de garganta ou coriza, sendo que, levando em consideração que pacientes idosos podem não apresentar febre. Então, outros sinais e sintomas precisam ser verificados. Então, um paciente com irritabilidade, com sonolência excessiva, com falta de apetite, com síncope, que é o desmaio, né, confusão mental, precisamos ficar atentos a isso. Mas em quais pessoas especificamente também? Em trabalhadores da área da saúde que atuem no SUS, trabalhadores da área de segurança e que estejam também em atividade, idosos com 60 anos ou mais e pessoas que estejam com a síndrome gripal e convivam com
trabalhadores da área da saúde ou trabalhadores da área de segurança que estejam em atividade também. E outra coisa, essas pessoas precisam estar há mais de 7 dias, mais de 8 dias com os sintomas e, no caso dos profissionais da área de saúde ou de segurança pública, eles precisam também estar há pelo menos 3 dias sem sintomas para poder realizar o teste rápido. E para as pessoas que não estão inclusas nesses grupos, qual que é a orientação? A princípio, se o paciente tem dificuldade respiratória, algum sinal de alarme nesse sentido e uma queda importante do estado geral, é procurar a unidade básica de saúde, o posto de saúde para atendimento e orientação, e o paciente vai ser avaliado. Se ele tiver algum sinal de alarme, algo preocupante, vai ser encaminhado ao hospital, ao pronto-socorro e feitas as devidas orientações. Muito bem, é isso aí. Tomara que esses testes rápidos cheguem com mais velocidade, com a velocidade ainda maior. E há expectativa de que os testes rápidos sejam liberados também nas farmácias, o que vai agilizar saber mais detalhes a respeito de coronavírus. Olha só, vamos dar uma quebrada nessa história do coronavírus. Eu quero falar do setor de polícia. Aqui bem perto de nós, Aracruz, a polícia continua trabalhando e trabalhando bem, hein? Dando resultado de apreensão, inclusive de prisão. O que eu estou mostrando agora é um material apreendido em Aracruz. Foi ontem, policiais militares apreenderam drogas e dinheiro na região de João Neiva, recuperaram um veículo, eu não sei se eu tenho imagem desse veículo aí, e tem uma mulher e um homem que acabaram sendo detidos, né, que foram levados para a delegacia local. Homens da 2ª Companhia, então, receberam as denúncias que levaram a essas apreensões, apreensão de arma, de droga, de munições. A polícia continua dando um trabalho fantástico. Aliás, resultado do trabalho de policiamento, tanto em Aracruz, João Neiva, como aqui também na nossa região de Linhares. É importante a gente dizer isso. Produção, me mostre câmeras aí, eu quero saber de câmeras, como é que estão as imagens que nós temos de agora da cidade de Linhares, do trânsito, imagem geral que eu gosto demais e da frente da nossa delegacia, a 16ª Delegacia Regional. Hoje o movimento lá foi até muito tranquilo. Há uma preocupação com a 16ª Delegacia, como nós já informamos aqui, o atendimento ele é triado. Existe uma triagem para quem vai na delegacia e precisa do atendimento. Aí uma panorâmica do quilômetro 144 mais aprofundada. Olha isso aí, ó. Indo para o bairro Canivete, Santa Cruz. O trânsito flui normalmente, com uma tranquilidade grande, não há registros de acidentes, mas a gente sempre registra que todo cuidado acaba sendo ainda muito pouco na nossa região. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre muito mato em terrenos no bairro Movelar. Isso tem causado transtornos aos moradores do bairro Movelar. Entre outras notícias no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Olha só, eu tenho um pedido aqui educado de moradores lá do bairro Movelar que, preocupados com o avanço da dengue, estão pedindo educadamente: ô cidadão, dá para tu limpar o seu lote que está cheio de mato e pode servir de berçário para o mosquito da dengue? Produção, coloca imagem para mim aí. Alguns terrenos, imagens de alguns terrenos foram mandados para nós e que merecem atenção. Rua Araucária. Quem é que é dono desse terreno aí, gente? Vamos limpar esse negócio. O berçário da dengue ele se forma exatamente nisso. O lote fica todo cheio de mato, acumula água e existem relatos do avanço da dengue no bairro Movelar. Olha esse outro aí, é a Rua Araucária e a Rua Mogno. Essas duas ruas aí que passam pela preocupação de moradores do bairro Movelar. Linhares registrou muitos casos de dengue, nós temos mais de 500 casos registrados aqui. Se o coronavírus avança, a dengue também. E a gente precisa lembrar, a dengue também mata. A dengue também mata, viu? É isso aí. Então, o pedido é carinhoso para você que é dono desse lote aí, dos lotes, dos terrenos que a gente mostrou no nosso programa. Vale lembrar que tem fiscalização da Prefeitura Municipal e que pode gerar, inclusive, multa. Produção, fala para mim, eu vou falar do IFES da onde agora?
Da onde é o IFES? Daqui a pouco eu vou falar sobre um IFES aí do estado do Espírito Santo. Antes, porém, o Atacadão Pneus. Qual é a hora certa de trocar o seu pneu? Faça uma visita ao Atacadão Pneus. Entrou aí e me deu uma rasteira, né? Mas enfim, Atacadão Pneus no bairro Shell. Falem para mim de onde é o IFES. Itapina. Olha só o que aconteceu nesse IFES de Itapina. Eles produzem alguns alimentos lá, muitas verduras, muitas frutas e tal. E aí, como não tem atividade escolar, não está tendo nenhuma atividade lá, esse alimento é utilizado pelos alunos do IFES. Eles decidiram doar para a comunidade carente. Olha que ação muito importante em época de pandemia de coronavírus. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O instituto, que fica às margens da BR-259, em Colatina, realizou a doação de vários produtos que normalmente são utilizados no refeitório para a alimentação dos estudantes e servidores. Com a suspensão das aulas, os alimentos produzidos na própria instituição estão sendo doados para entidades que prestam serviços sociais. Nessa última ação foram 120 quilos de pepino, 120 quilos de alface e 88 dúzias de ovos entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social de Colatina. Os pepinos e alfaces doados foram produzidos no setor de olericultura e os ovos foram produzidos na avicultura do campus. Tanto os ovos quanto as hortaliças foram cultivados recentemente, durante o período de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. Essa é a terceira doação de hortigranjeiros realizada pelo Instituto durante a pandemia. O IFES Itapina está com seus setores de produção animal, vegetal e agroindustrial funcionando somente com as atividades essenciais e permanece fechado ao público externo. Uma boa ação, seguramente uma boa ação. Produção, eu quero finalizar o programa Ronda da Cidade relembrando os números atuais de coronavírus aqui na nossa região. Para você que ligou a sua televisão depois do nosso primeiro bloco, eis aí os números que foram divulgados. Linhares salta dos 36 para 39 casos confirmados. Nós estamos à beira de atingir 40 casos confirmados e isso muda muito no mapa do governo do estado. A situação de Linhares. Por quê? Porque Linhares hoje está num risco baixo de contaminação do vírus, mas se atinge 40 casos, o governo do estado já considera esse risco muito moderado. É moderado. Vamos lá nos números de Soretama, daqui a pouco, né? O que nós estamos mostrando aí, que a nossa produção lembrou muito bem, é que o Hospital HGL está se preparando para ser um dos hospitais referências do estado, exatamente por causa do avanço ao coronavírus. Veja aí, ó, obras estão a todo vapor, eis os respiradores e uma vez finalizada essa obra, gente, Linhares passa a ser um hospital referência do estado para casos de coronavírus. É muito importante se dizer. Importante também de afirmar aqui que Linhares então passa a receber outros pacientes de outras cidades também, né? Com o Hospital HGL se transformando em hospital referência do estado. Confirmando rapidamente lá números de Soretama, atenção comunidade soretamense, use máscara porque o coronavírus está avançando aí. Olha os números, notificações, já são 28, os casos confirmados positivos para coronavírus em Soretama já são 3, curados 2, descartados são 18, 7 em investigação. Ou seja, esse número 3 aí pode mudar, hein? Tem uma expectativa muito grande. É importante o isolamento social. Programa Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, porque na sexta é feriado nacional. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.